emprego só não era suficiente para contemplar tudo aquilo que eu gostaria de ser. Também é eu ter um dia a mais para trabalhar em outros projetos que eu gosto. A gente costuma fazer o que a mediana faz, e isso está nos dados de remuneração, por exemplo, que a gente trabalha aqui. Quando eu percebi, eu era RH da Chute, porque eu era a pessoa mais preocupada com isso. O mediano acho que vem muito porque as pessoas simplesmente seguem coisas que elas aprenderam e vão replicando do que... mas me ensinaram assim, todo mundo faz assim, porque eu não fazia assim. A adaptação da comunicação ela é necessária em todo tempo, em todo instante. Empresas que têm suas causas definidas, que querem falar de alguma causa, que querem falar de algum comportamento que muda o mundo, a gente vai ajudar com o nosso know-how de comunicação. Vamos trabalhar 4 dias? De onde brota isso, cara? Isso, pra mim, isso é desafiar o sistema que a gente estava desafiando quando a gente nasceu. A gente pega as coisas que fazem sentido e replica, porque faz sentido. Você tem que fazer um curso, você tem que fazer algum negócio. Tipo, não, a pessoa faz o que ela quiser. E eu acho que vai aumentar a nossa produtividade, porque a gente vai ter que estar mais focado nesses 4 dias. O que vai gerar uma maior satisfação das pessoas, uma saúde, uma felicidade, um senso de propósito. E vai deixar de ser trabalho, né? Eu vi depois, eu acho que o contrário também. Faça o que você gosta no trabalho, que você vai deixar de gostar daquele negócio, né? Então fica... Pra tu olhar isso como um espaço pra tu te aperfeiçoar e não que tu tenha que usar todo o teu tempo livre para trabalhar. Sou Luciano, seja muito bem-vindo ao Quinto Dia Útil. Que honra ter você aqui, cara. Muito obrigado, Emerson. A honra é minha. Sempre gosto muito de falar um pouco sobre a minha empresa. É tão difícil empreender no Brasil, né? E ter um espaço para falar sobre ela, porque alguma coisa que a gente faz é legal, né? Então, obrigado aí pelo espaço. Imagina, cara. Vai ser uma honra ouvir da Chute, a tua empresa, mas também bater um papo sobre tua vida, cara. Porque, aliás, eu andei visitando o teu site lá, que é Luciano Braga... .cc. .cc, exatamente. E o teu e-mail é oie@lucianobraga.cc. Então, cara, você tem muita coisa ali que hoje eu vou querer explorar também nessa conversa, que eu acho que pode agregar demais. Você tem um foco em comunicação muito legal. E, aliás, um comunicador, né, como você, que tem uma agência, se você não contasse muito bem quem é você diria assim, caramba, tem algum... Verdade. Tem algum problema aí. Então, foi muito legal isso, cara. Mas vamos lá, Luciano, antes da gente partir para esse lado, né, da gente entender um pouquinho hoje essa questão dos 4 dias por semana de trabalho que somente que tem na Chute, porque achei muito legal, que é basicamente o que uma das coisas que a gente quer trazer aqui. Quem é você, cara? Onde é que você mora? O que você gosta de fazer? Conta um pouquinho aí pra gente. Beleza. Então, eu falo aqui de Porto Alegre, eu sou daqui de Porto Alegre, sou gaúcho, morei minha vida inteira aqui, tenho 37 anos, sou formado em comunicação social, em publicidade, pela URGS aqui de Porto Alegre, e trabalhei um bom tempo como redator publicitário em agências de comunicação aqui da cidade, até um dia que eu entendi que um emprego só não era suficiente para contemplar tudo aquilo que eu gostaria de ser. E a gente conversou aqui antes, né, sobre eu quero ser roteirista, eu queria ser professor, eu queria ser cartunista, eu queria ser... Enfim, muitas coisas. E um emprego só de 8 horas por dia me ocupava muito tempo. E só me deixava fazer uma coisa. Eu gostava de redação, mas não era só isso. A minha criatividade era maior que esse trabalho. Então eu larguei o mercado tradicional, meio sem pensar muito, assim, eu sou meio impulsivo. E me joguei num mundo de projetos. Vou criar projetos diferentes. Fui fazer aula de roteiro, fui criar uma marca de camiseta, criei uma produtora de vídeo, criei a Chute, que era esse espaço para a gente criar ideias, campanhas que estimulassem causas sociais. E meio que fui criando essa minha nova persona, que era alguém que fazia muitas coisas, não fazia só uma. E para mim isso funciona muito na questão de desovar minha criatividade. Eu sou muito inquieto e preciso ter esses canais diferentes. Então, posso dizer hoje que eu sou cartunista, roteirista, escritor de ficção científica, comunicador, publicitário, ativista de causa social. Sou uma amálgama de coisas, né, que eu acho que resume melhor do que... É muito estranho quando eu chego num lugar e perguntam qual é a tua profissão, né? Estão preenchendo uma ficha minha. Trabalha com o quê? E daí eu falo publicitário e soa tão falso, assim, soa tão pouco, assim, tipo, tu tem tempo para ouvir o que eu faço. A pessoa só quer uma palavra, e daí eu falo, tá, isso aí.
mas no fim eu sou isso. Então, nesses últimos 12, 13 anos, a minha vida tem sido a chute, boa parte do meu tempo do dia é a chute. Mas até as mudanças que a gente faz na chute também acho que passam um pouco pela minha vontade de fazer mais coisa. Então, a semana de 4 dias também é eu ter um dia a mais para trabalhar em outros projetos que eu gosto. Então é meio que isso, tentando resumir bastante o que eu faço. Você sabe que é muito ingrato quando a gente pergunta quem é alguém, né? Porque é justamente, por mais que você não falou em uma palavra, mas você usou 2 minutos pra falar, ainda assim não diz quem é você, né, cara? É um negócio muito doido, né? Essa pergunta é, me bota dentro de uma caixa, quem é você? Né? E eu acho muito doido. Você vê, ó, no podcast eu não gosto de introduzir nenhum convidado, sempre foi uma discussão nos episódios anteriores, né? Mas esse ano, oficialmente, cara, eu não começo dizendo, ó, Luciano Braga, publicitário, estudou tal... Porque isso não tem condições de dizer. Principalmente quando vem alguém, então, e diz, cara, quem é esse cara aqui? Ah, esse cara é presidente da companhia tal. Cara, ele não é aquela parada. Em algum momento ele atua dessa forma, ele dirige aquele negócio, ele tem uma importância enorme, mas ele tem uma família, tem um projeto social que ele ajuda, né? Então, eu acho que nas próprias palavras, quando a gente encontra uma palavra para tentar dizer algo, a gente tenta colocar lá numa caixa e nem sempre traduz tudo aquilo que realmente merece, né? É, verdade. Acho que esse episódio inteiro vai ser um grande quem eu sou, o que eu penso, e mas talvez não seja o suficiente, né? Mas não será mesmo, né? Porque é na vida que a gente vai contando tudo e é assim que você constrói. Cara, escreve contos, meu. Tem algum assim que parte da tua obra que você curte pra caramba, fala, meu, isso aqui é legal. Se chegasse em mais mãos, seria interessante. Tem o que dessas de tirinhas também que você fez que é algo assim que você considera, meu, isso aqui é top, cara. Porque tem isso também, né? A gente cria às vezes coisas que fala assim, pá, isso aqui, beleza, é minha criação, mas deixa ela aqui comigo, né? Sim. Cara, boa pergunta. Nas minhas tirinhas, faz tempo que eu não desenho, mas eu ainda me considero porque eu tenho, né? É só parar de desenhar uma e postar no meu site lá. E na época que eu desenhava bastante, eu cheguei a ter várias bombando pela internet afora. Eu escrevi até em inglês, porque muita gente fora gostava, assim. Não chegava a ter um público muito cativo, constante. Mas quando eu postava algumas, elas eram realmente boas, as pessoas gostavam, assim. Mas é uma coisa bem aleatória, de um tipo de humor bem específico meu, assim. E nos contos, eu comecei esse trabalho mais depois da pandemia. Eu já escrevi roteiro de série, já escrevi filme, como trabalho para mim, não que o filme tenha saído, né? Série até tenho 2 com o meu nome. Mas depois que a pandemia chegou, eu comecei como um exercício criativo. A gente estava muito falando sobre o novo normal, né? O mundo mudar, o mundo tá diferente porque a gente não pode sair de casa. E eu comecei a imaginar cenários, imaginar vírus diferentes, ou como assim, eu escrevi o conto que era o vírus que te obrigava a sair de casa, tu não podia ficar em casa. Então, como é que seria essa relação com o mundo lá fora? Quão apto a gente tá a ficar lá fora? Ou o vírus que fazia a gente esquecer de tudo. Como é que a gente ia voltar a viver, né? Como a gente deveria voltar a viver? Ou tem outro conto que é um livro que cai do céu e ele conta toda a história da humanidade para todo mundo ler, né? Contando todas as coisas escondidas. O que todo mundo faria com informação que hoje ninguém tem? Então eu gosto de imaginar cenários, chamam de ficção especulativa, imaginar cenários um pouco diferentes da realidade, e eu escrevo muito como uma forma de tentar entender o mundo e tentar projetar um futuro melhor, assim. Então, a gente vai falar de impacto social, que é o trabalho da Chute, eu acho que até nos contos eu tento trazer isso, sabe? Pela minha vontade de querer, talvez com palavras, que vem de eu ser redator, vem de eu gostar de escrever, de trazer para as pessoas uma nova visão, um novo olhar, um insight, sabe? Tá um pouco do teu propósito, então, né, cara? Você quer mudar esse lugar em que você está. Você ouviu aquela... Você gosta de ouvir série no Spotify? Já ouviu alguma? Já ouvi, mas confesso que não é o meu... Não escuto muito, assim, escuto mais podcast mesmo. Tem uma série que chama Paciente 63. Cara, e é nessa linha dessa ficção de você especular o que pode acontecer, de você ter informações do futuro e poder transformar o presente. Cara, assim, eu não sei se... Anotei. Anote, porque eu acho que você... Eu considero que saiu a segunda temporada agora, mas é quase como se fosse Matrix, assim, na minha opinião. A primeira deixou o que precisava deixar, entendeu? E fala, agora, construa na tua cabeça. Você vai gostar dessa aí, porque é um pouco da tua linha, cara. E é um negócio curioso, né, cara? Porque as telenovelas...
já foram o hype do momento, e aí depois a gente tem um áudio, né, um visual que soma, que é incrível, e pelos olhos a gente é captado de uma forma muito incrível. Você que é um cara que está envolvido nessa área, você pode dizer melhor que eu. O que acontece com a nossa visão que tem uma atração muito maior, né? Mas aí o negócio volta, né? O Spotify ganha essa expressão que tem toda e a gente começa a ouvir bastante, esquecer um pouco das imagens, né? O que é que tem nos olhos, cara? Você que é um publicitário, um cara que... O que chama tanto a atenção? Por que a gente está consumindo tanto vídeo hoje em dia? Boa pergunta. Não tem uma resposta pronta, sim, mas eu acho que tu consegue imergir muito mais numa história, num ambiente, num contexto, quando tu tá vendo ele. Imaginar é legal, eu adoro ler uma história, ler um romance, uma ficção, e tu tem que imaginar, mas eu acho que é muito mais fácil tu não precisar imaginar, isso já vir pronto, né? Então, não sei se é preguiça das pessoas, porque o trabalho de imaginação, o imaginar é algo que não é muito ensinado e não é muito, vamos dizer assim, impulsionado na nossa infância, na nossa criação, nas escolas. A imaginação é tolhida até, tu tem que fazer o que todo mundo faz, seguir o padrão. Então, imaginar coisas é um trabalho, eu acho que é complicado, não é fácil. Tu tem que ter costume e tem que ser uma coisa que tu realmente gosta, acho, hoje em dia. Então, o vídeo te traz isso já pronto, a estética, né? Então, talvez seja uma teoria que eu inventei agora aqui sobre, mas pode fazer sentido. Não, eu acho que faz, cara. Eu gosto da neurociência e ela diz, né? O nosso cérebro gasta muita energia para imaginar, para projetar essas coisas. A não ser que você trabalhe num flow, nesse estado que se chama mesmo flow de construção, à medida que você lê muito, você já se habitua com isso, não é algo mais que é penoso. É como fazer exercício, né, cara? Teu corpo é uma parada meio... Se você sair pra correr no primeiro dia, cara, ele vai sofrer demais. Ele vai ficar falando, para, velho, encosta. Pra que você tá fazendo isso? Você não precisa, não tem nenhum animal correndo atrás de você. Não sei. E à medida que você vai fazendo, ele vai se habituando, né? Então, realmente, cara, mas eu acho que a gente perde demais. E aí você disse um negócio que eu acho muito doido, que a gente costuma fazer o que a mediana faz. E isso tá nos dados de remuneração, por exemplo, que a gente trabalha aqui. O que é que todo mundo tá fazendo? Cara, todo mundo tá fazendo isso aqui. Bora fazer então, porque se eu vou me arriscar em fazer algo diferente... Né, vou assumir essa responsabilidade. E tá aí um outro ponto. Né? Por que é que as pessoas não são levadas a exercerem esse período de imaginação, de criação mental? E aí depois você fala, eu não sou criativo. Né? A gente fez um episódio para falar de eu não sou criativo. Cara, você é. Você tem condição de absorver uma série de coisas, de transformar esse negócio na tua cabeça. Ah, mas gasta muito tempo, muita energia, não sei, não sou. É melhor dizer que eu não sou, né? Então vem um pouco muito nesse mundo que você está, eu acho que mergulhado e de certa forma você consegue contribuir para as organizações também, né? Porque tem muita empresa que chama vocês e fala, meu, vem me ajudar num negócio que eu não sei nem por onde eu começo, né? Acho que sim, acho que não ser da área que eu sou, quer dizer, como é que eu posso explicar isso? A gente não nasceu para ser uma empresa, chute. Eu... Ao me entender como uma pessoa que faz muitas coisas diferentes, e não só na minha vida pessoal, na minha vida profissional, mas dentro da Chute, na Chute eu sou RH, já fui financeiro, sou diretor de criação, um líder de ativismo, faço o que tiver que fazer, porque é uma empresa pequena e a gente quer manter assim. A partir do momento que eu estou numa área, então, em áreas que eu não sou especialista, em que eu não vim de uma formação e que eu estou criando, eu posso ser um pouco mais desapegado dessa mediana do normal. Porque se eu estudasse RH, fizesse... Não tem faculdade de RH, eu acho, né? Tem gestão de pessoas, tem tecnologia, tecnólogos, né? Umas coisas mais assim, focadas, talvez eu já ia sair com certezas e práticas já pré-estabelecidas que eu tenho que seguir isso, porque eu aprendi por 3 anos sobre isso. E a partir do momento que não, quando eu percebi, eu era RH da Chute, porque eu era a pessoa mais preocupada com isso, que mais tocava nesse assunto. E a minha referência é qual? As empresas que eu trabalhei e que eu não gostava como era a questão de RH e como tratavam as pessoas. Então eu tenho só a vivência prática. Obviamente estudo, tem livros que eu leio sobre o assunto para me inteirar, mas já leio a partir de um viés de eu não sou obrigado a prestar contas a um diploma ou a um mercado. Eu quero fazer o que realmente eu acho que faz sentido. Né? E posso explorar muito mais. Então...
Não sei se foi bem isso que perguntou, mas o mediano acho que vem muito porque as pessoas simplesmente seguem coisas que elas aprenderam e vão replicando do que, tá, mas me ensinaram assim, todo mundo faz assim, por que não fazer assim? E eu não, tipo assim, e acho que na Chute, o meu sócio também é muito assim, que ele nem se formou na faculdade, sabe? E, tipo assim, vamos fazer do nosso jeito, vamos fazer do que a gente acha que faz sentido. Sem se apegar muito ao que o resto faz, porque a gente não foi também doutrinado, assim, simplesmente vem de um outro lugar. Acho que em grande parte, acho que onde eu mais estudei para estar é comunicação, fiz faculdade, acabei, pum, né? E acho que eu reproduzo algumas caixinhas que eu aprendi lá, mas mudo bastante. Mas no resto eu me sinto muito aberto. E até acho que a Chute, como empresa, ela não nasceu para ser uma empresa padrão. Então, quando a gente começa a falar sobre uma semana de 4 dias, é um caminho natural, disruptivo, para uma empresa que nunca quis ser tradicional e quis ser disruptivo e quis ser o menos empresa possível. Você sabe que eu vou entrar nesse lance da semana de 4 dias aí, mas eu não quero perder o fio da meada disso que você tá falando pra mim, que é muito importante, cara. Eu acho que a gente ter condições de questionar o óbvio é um negócio muito doido, bom, mas vai ao contrário do que os vídeos propõem, que é o lance de falar relaxa, senta e segue aí que eu vou te entregar as coisas que você precisa e vou te alimentar. E nesse ponto, principalmente, a faculdade, cara, eu não sei se você vai concordar comigo, mas como dizia um professor, eu acho incrível o que ele fez com essa frase, assim, né? Ele chegou e falou assim, cara, aqui nós estamos para curar um pouquinho da sua miopia. Eu não tô aqui para resolver todo o problema. Então, o que ele estava me dizendo é, nós vamos te dar a condição de enxergar um pouco mais. A faculdade, ela vem te dar método, né? Ela vem te dar alguns caminhos, ela vem te ajudar a fazer uma pesquisa legal, porque você parar para pensar assim, o tempo todo ela tá te ensinando a como você estrutura uma pesquisa, que é na vida, vamos falar a verdade, em qualquer lugar que a gente tá, vamos estruturar uma parada, seja qual for. Vem aquela explosão de coisas, aí você começa a organizar, você tem o teu site, né? Que é um pouco do teu direcionador, que fala, quem é o Luciano? Pô, cara, eu sou esse cara que tá envolvido em várias frentes, mas que eu consigo orientar, que eu consigo... Então, na verdade, a faculdade, ela quase que te dá esse caminho. E você deveria entender esse caminho e não o fim, que é essa proposta que você está fazendo. E olha a comunicação, que louco, cara. Se a gente pega livros muito antigos, assim, para ler, eu falo, por exemplo, às vezes a Bíblia ou outro. A Bíblia foi escrita num período, assim, de milênio, cara. Então, em cada momento, a comunicação ela tinha um significado, ela pegava um povo diferente e ela queria passar uma mensagem. O simples fato de você conseguir entender isso, que não é simples, já te diz muita coisa. A adaptação da comunicação ela é necessária em todo tempo, em todo instante. Se a gente faz uma retrospectiva, né? Como nós nascemos ali, eu nasci na década de 80, você também, né? Você está com 37 anos, você é de 84? 83, né? 85. 85. Então eu sou de 87. Então é essa linha, cara. Olha para esse momento em que a gente nasce e quantas coisas já não tiveram de ser adaptadas, né? Um Twitter, que você tem uma frasezinha desse tamanho para você passar uma ideia. E é legal também você condensar esse tipo de coisa. Então, se você sossegar, eu acho que na tua missão complicou. Porque é muito fácil estar fora de mercado, assim, né? E eu acho que se a faculdade pôde te entregar alguma coisa, é uma centelha, assim, ó. De jogou e falou, agora, meu amigo, taca fogo em onde você quiser e faz o que você acha que é melhor, né? Perfeito, perfeito. E não sei como foi para ti, mas faculdade, quando eu fiz, já era um currículo antigo. Era uma faculdade pública, né? Então era um currículo que tava 20 anos, eu acho. E quando eu fiz a faculdade foi bem na época que mudou. E mudou para um currículo que já tinha mais 5 anos de defasagem, porque ele não tinha sido pensado naquele ano que mudou. Ele foi pensado até ser aprovado, passaram-se vários anos. Então, tu se basear na faculdade para ser essa voz divina que vai dizer exatamente o que tu precisa para aquele mundo é de uma inocência, assim. Mas quando a gente tem 19 anos, 18, a gente acha que a faculdade é tudo que a gente precisa. E a gente só vai perceber talvez depois que a gente saiu dela. Isso é muito louco, né? Muito, muito, cara. Então... eu acho isso... E hoje em dia as pessoas estão banalizando um pouco essa linha, que eu acho que é uma linha tênue também. A gente tem que tomar todo o cuidado, porque quando a gente pensa num médico, é legal a gente pensar num médico que... eu também estudei numa faculdade pública, né? Você fala, pô, é legal, um cara que teve uma educação legal, etc. Diz muito. Cara,
um cirurgião, um neurocirurgião, por exemplo, diz muito, cara. Você fala, e aí? Não, bicho, eu não estudei, pô. Fiz tutorial no YouTube, manjo pra caramba. Você fala, pô, não dá certo. Então não quero. Não quero. Mas ao mesmo tempo, né? Olha, cara, o Covid, se você escreveu sobre isso, é uma coisa legal que... Olha esse momento que a gente passou nesses últimos 2 anos, 2 anos e meio aí. Cara, quanta coisa acontecia em questão de horas, né? Pessoas, né, laboratórios estudando pra caramba, a galera compartilhando uma série de documentos e tal, e você aprendendo com aquele negócio todo. E tem gente que é assim também, cara. Você tem médicos que falam, pô, a tua última conferência, quando é que foi? Pá, faz 10 anos. Cara, em todo tempo coisas novas acontecem. Então, é legal que a gente não pode menosprezar o curso, porque, de novo, ele dá método, ele dá condição de você pesquisar, etc. Mas, ao mesmo tempo, você não pode parar naquilo e falar, cara, resolvi, sou graduado agora, não vou mais para uma cadeia, eu tenho condição de ser julgado numa cela. Mas esquece isso, cara, esquece isso, né, meu? Verdade, a gente tem que estar... particularmente, né, isso é um clichê, mas o mundo agora tem muitas mudanças acontecendo numa velocidade que não é o normal, não era o nosso normal como sociedade. Uhum. E eu que trabalho com comunicação, querendo ou não, a comunicação, como tu falou, ela tá sempre mudando, eu tenho que estar antenado. Eu já me sinto muito velho com 37 anos. Eu sou muito jovem, mas me sinto velho porque as pessoas que têm 20 e poucos anos aqui na Chute, elas falam de pessoas que eu não faço ideia quem são, de influencers e de músicos e de artistas, e eu tenho que estar antenado e fazer um esforço ativo de ser curioso e ser aberto ao novo e não virar logo o velho ranzinho. Essa música da juventude não faz sentido, não gosto. Esse jeito que os jovens se vestem. Se eu virar essa pessoa com 37 anos, porque eu acho que é natural a gente rejeitar o novo, é natural, ser humano, a gente rejeitar o novo e querer manter aquilo que a gente conhece, a gente cai rapidamente num lugar de defasagem. Então, eu não só tenho que ser aberto, mas também entender que eu não vou conseguir ser um jovem de 20 e poucos anos. O TikTok não vai funcionar para mim. Eu posso entender para que ele serve, quem está lá, o que acontece lá dentro, mas talvez eu ainda precise na minha empresa ter pessoas jovens que vão trazer esse olhar que eu não vou ter. Eu vou ter um olhar indireto, vamos dizer assim, por mais jovem que eu tenho de ser. Então, eu acho isso interessante também, a gente um pouco que delegar para outras pessoas também esse olhar jovem para nós e trazer referências novas que nos desconstruam e nos consigam fazer pensar de uma forma diferente e se atualizar no tempo. É a multiplicidade, assim, dos times e das pessoas, né? Cada um traz aquilo que está envolvido e mergulhado, e eu acho que está um pouco daí, né? A gente fala muito dos métodos ágeis, tal, que você monta times que tem isso, é uma pluralidade, cara. É gente de todo tempo, trazendo uma série de contribuições, assim, para o tema, né? Você sabe que tem um livro, chama Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Já ouviu falar dele? Já. E ele vai falar exatamente disso, né? Dos sistemas. Então, é justamente, de novo, aquilo que a gente havia falado. Falar, cara, não quero mudar, não. Vamos aqui fazer o negocinho direitinho, né? Então, ele trabalha muito bem isso. Eu curto muito, né? Cara, mas vamos pra Chute aqui, então. Vamos lá. Conta um pouquinho pra mim, como que é a agência? Como é que vocês se posicionam? Porque hoje a agência você tem um estúdio de criação. Como é que vocês se posicionam como Chute? E depois a gente entra na semana de 4 dias que vocês têm aí, uma série de coisas que acontece. Perfeito. A Chute geralmente, para quem não sabe muito do mercado de comunicação, não entende de publicidade, a forma fácil que eu tenho para explicar ela é uma agência de publicidade que não vende produtos, que vende causas. Então, se pegar uma agência tradicional, a agência tradicional vai fazer uma campanha para vender esse livro, não importa o livro que seja, vai fazer uma campanha de comunicação de marketing, compra esse livro, geralmente estão estimulando o consumismo, né? Estão estimulando o consumo pelo consumo. Essa é a minha visão bem crítica do mercado da comunicação. E trabalhei muito tempo nele, vendendo produtos que eu não acreditava para pessoas que não precisavam daquilo. Com dinheiro que não tinham para comprar. Com dinheiro que não tinha, exatamente. E compravam porque os publicitários são muito bons. A gente no Brasil tem um mercado da comunicação muito, muito bom. Isso que eu ia te perguntar, você acha que a gente... porque eu olho pro mercado americano e quando eu olho propaganda dos caras na TV, cara, eu acho muito fraco, assim. Eles são referência em consumo, não tenho dúvida. Mas quando eu olho pra publicidade, talvez na linha, assim, mais acessível, cara, é muito fraco, cara. Eu não sei qual a opinião, né?
Não, eu acho que o mundo inteiro, se tu pegar também a comunicação do dia a dia, vai ser bem fraco, assim. Aham. Mas tu pega as marcas grandes, os Estados Unidos tem uma propaganda muito boa, assim, as Sim. marcas com muito dinheiro, assim. E no Brasil também. Na Europa eles não se importam muito com comunicação. Uhum. Se importa até um nível e depois eles, tá, já tá o suficiente. E aqui no Brasil e Estados Unidos a gente vai muito no limite. A gente precisa vender, a gente precisa impactar pessoas. E a Chute nasceu como uma empresa para ser uma espécie de outra voz, vamos dizer assim. Uhum. Uma empresa, a gente se preocupava muito com causas sociais. Eu falo a gente quando a gente nasceu, né? A Chute, eu comecei com outros 2 sócios que não estão na Chute hoje. A gente se preocupava muito com causas sociais, com impactar o mundo, fazer do mundo um lugar diferente. A gente se importava muito com criatividade, ser criativo. E no dia a dia da agência, a gente não conseguia explorar a nossa criatividade ao seu máximo, porque as agências eram quadradas, o mercado porto-alegrense e gaúcho não é muito inovador, é bem tradicional. Então a gente se sentia muito frustrado. Até que a gente criou esse espaço onde a gente ia poder criar projetos criativos que gerassem algum tipo de impacto na sociedade e não falar sobre produto, não falar sobre consumo, não falar sobre nada. A gente ia falar de causas. Uhum. A gente nasceu fazendo intervenções urbanas pela cidade para chamar atenção sobre o excesso de buraco na cidade, chamar atenção sobre a falta de sinalização nos pontos de ônibus. A gente criou intervenções Ali- urbanas que as pessoas... Aliás, isso é muito legal. Vocês criavam um adesivo, né, para as pessoas escreverem ali os ônibus que passavam naquele ponto, né? Eu vi isso aí no material de vocês. Muito legal isso, cara. Isso, obrigado. Foi uma campanha de 2012 que a gente fez, faz Cara, 10 anos. atitude totalmente de vocês. Vocês tiveram algum patrocínio para fazer isso ou não? Vocês falaram, meu, a gente vai fazer essa parada e vamos experimentando. Tem outras cidades, acho que Lima, no Peru, também tem, né? A gente fez por nós. A Chute nasceu muito assim, a gente se reunia toda terça-feira no almoço, eu, Gabriel e Gi, para ter ideias, e a gente mesmo bancava as ideias que a gente achava que eram legais, porque a gente não era uma empresa, a gente era um espaço criativo para gerar um impacto que a gente queria no mundo. Então a gente não tinha dinheiro. Essa ação dos ônibus custou R$ 120, foi do nosso bolso. Assim. A gente teve um amigo nosso que deu 25 porque ele gostou da ideia também, R$ 25. Então a gente foi na rua, nos pontos e colou os adesivos. Eram adesivos as pessoas escreverem as linhas que passavam em cada ponto. É um adesivo todo branco com a pergunta que ônibus passa aqui. Essa campanha ganhou prêmio, se espalhou pelo Brasil inteiro. Então, como a gente não tinha dinheiro, numa agência, quando tu tem uma campanha, tu usa o jornal, o rádio, a TV para disseminar a tua mensagem. A Chute não tinha dinheiro, a gente fazia ações na rua, na cidade, que era a nossa mídia gratuita que a gente podia intervir. Então a gente nasceu muito desse contraponto de a gente gosta de usar a criatividade, mas a gente não quer usar a criatividade para campanhas que vendam produtos que a gente não se importa e que o mundo não precisa. Então a Chute nasceu como esse projeto que depois virou empresa quando a gente percebeu que clientes queriam nossa criatividade para falar sobre as suas causas e aquilo que eles acreditavam. E que a gente achava, isso é ok, isso a gente gostaria de fazer, isso ia aumentar o nosso impacto, porque as nossas ações ativistas ali, intervenções urbanas, eram muito pontuais, pequenas para uma cidade, embora a gente tenha ações que foram replicadas em outras cidades, ainda é um impacto muito pequeno. A gente entende o tamanho das empresas e o impacto que uma comunicação de uma empresa pode ter. Né? Então, se a gente pega um cliente que quer botar outdoor na rua, esse outdoor atinge milhares de pessoas, e se a gente está nesse outdoor, ao invés de vender um produto, compre esse martelo, a gente tem está falando sobre alguma causa social, sobre moradia urbana, sobre orgânicos, alimentação orgânica, Fome, enfim. A gente está disseminando uma mensagem muito mais interessante. Então, Sim. a gente nasceu com essa proposta. Vamos ajudar empresas que têm suas causas definidas, que querem falar de alguma causa, que querem falar de algum comportamento que muda o mundo. A gente vai ajudar com o nosso know-how de comunicação. Então, a gente faz campanhas hoje, tanto internas de endomarketing, vamos dizer assim, campanhas dentro do cliente, clientes que têm milhares de funcionários. A gente cria campanhas internas para falar sobre alguns temas. Então, a gente atende cliente que a gente fala do Dia da Mulher, do Setembro Amarelo, do Outubro Rosa, a gente faz campanhas internas para falar sobre assuntos, e a gente também atende clientes fazendo campanhas externas, quando um cliente tem alguma causa, alguma campanha, tem algum projeto e ele quer disseminar isso para mais pessoas. Meu, isso me interessa demais.
coincidentemente, né, o primeiro momento que nos coloca ali frente a frente foi esse trabalho que vocês têm da semana de 4 dias, mas depois eu fui ler sobre você para esse bate-papo de hoje aqui e tudo, falei, cara, isso é muito legal, porque olha, nós aqui da carreira, cara, tem um universo de possibilidades que eu gostaria de enfrentar, de caminhar, mas às vezes, puta, falta perna. Quando eu entro no teu site, ele é muito simples. Eu entro no site da Chute e falo assim, ó, a gente tá aqui para fazer o quê? Eu cliquei no botão. Aí você me leva para uma apresentação bem legal. Eu falei, cara, isso aqui é muito legal, porque é muito direto. Você falou da tua formação, né? Eu estudei gestão de empresas, depois fiz uma ênfase em marketing, depois fui para branding. Então, eu fui caminhando para alguns lados também. Mas uma das coisas que eu acho de grande dificuldade quando eu entro para esse universo da comunicação, de agências, e por isso que eu pedi para você posicionar, é as pessoas não conseguirem se posicionar direito. Meu, o cara cria uma parada, um negócio muito doido, o site... Mas, cara, o que é que você faz, bicho? Me diz, eu preciso entender. No fim das contas, quando o negócio não é muito palpável, é difícil para as pessoas entenderem e é difícil para elas comprarem, né? Então isso ficou bem claro, cara. E eu curti muito, Luciano, esse trabalho, porque, inclusive, eu tô falando sério mesmo, cara. Eu acho que a gente pode fazer algumas coisas juntos, assim, né? Te contando o que a carreira faz e produtos que a gente tem, porque a gente acredita. Olha para esse podcast, cara. Ele poderia ser um podcast que episódio após episódio eu ficaria falando de metodologia, de remuneração, mas eu acho que não é isso que muda. O que muda é trazer uma mente como você para falar das coisas desse mundo que você vive, para alimentar um cara, para transformar. Nós acreditamos que o homem pode suportar tudo menos a falta de um propósito. Então, qual é a contribuição que nós queremos nesse programa e como consultoria? É trabalhar a condição para você encontrar significado naquilo que você faz. Sabe, te dando o máximo de condições possíveis para você raciocinar sobre isso, pensar. Então, esse é um momento assim. E aí, quando eu olho para esse posicionamento, eu falei, pô, isso é legal. E as coisas que vocês já fizeram também, isso é maneiro. E aí, é dentro, então, dessa agência, né, que vocês, nessa condição, que vocês pensaram, vamos trabalhar 4 dias? De onde brota isso, cara? As pessoas levantaram a mão e pediram... Ou você pensou nisso em algum momento, dividiu essa... De onde que brota esse negócio, cara? Boa pergunta. Eu acho que toda essa caminhada que eu resumi bastante para ti, de a gente não nasceu para ser uma empresa, a gente nasceu para ser um espaço criativo, experimental, e que nasceu em oposição ao que estava já estabelecido. Quando a gente nasce desse propósito, a gente está mais aberto a fazer diferente. Então, quando tu chama um experimento, tu vai fazer um negócio na tua empresa, tá? E tu ao invés de falar, essa é a nova política, tu chama de, isso é um experimento, tu tá dizendo para todo mundo que, isso não está escrito em pedra, pode mudar, é um experimento, todo mundo vai com uma cabeça mais aberta para aquilo, do que tu falar assim, agora é assim. E eu acho que a Chute é meio que isso, a gente nasceu sabendo que a gente é um experimento, então sempre que a gente vê algo diferente que nos chama atenção, ela não é rejeitado, porque para nós ainda é um experimento, para nós ainda isso é o que a gente quer fazer mesmo, isso é o que vai nos dar felicidade, isso é onde a gente queria estar. E quando apareceu a Semana de 4 Dias, começou a pipocar notícias, o que algumas pessoas poderiam olhar assim, nossa, isso é um absurdo, ou isso é uma coisa para daqui 100 anos, para nós uou, isso, para mim, isso é desafiar o sistema que a gente estava desafiando quando a gente nasceu. Né? E, obviamente, a gente está no sistema, a gente também faz parte do sistema, a gente não é 100% contra tudo que acontece, a gente pega as coisas que fazem sentido e replica, porque faz sentido, mas aquilo que não faz sentido, a gente é muito mente aberta para mudar, e a Semana de 4 Dias foi simplesmente um jeito que a gente encontrou, mais um jeito que a gente encontrou de fazer diferente, com o objetivo final de transformar a empresa num lugar mais saudável e bom para todo mundo. E quando a gente criou a Chute, era esse espaço, a gente queria um espaço que não fosse tóxico, por exemplo. As agências de comunicação, várias são tóxicas, 15 anos atrás eram ainda mais. Então, eu constantemente via funcionário, colega de trabalho, virar à noite na agência. É comum dentro do mercado da comunicação. Tu virar à noite, eu chegava daí para trabalhar no dia seguinte, as pessoas estavam indo embora para dormir, para voltar às 11, que não fazia nenhum sentido, eles ainda tinha que continuar o trabalho no dia seguinte. Isso é exatamente o contrário do que eu quero. Então, infelizmente, eu encontrei sócios que
estavam alinhados com isso também, sabe? Então, a semana de 4 dias vem daí, vem dessa mentalidade nossa de a gente nunca querer ser uma empresa tradicional e fazer o máximo possível dentro de um sistema que, ao meu ver, gera ansiedade, gera depressão, gera estresse, gera diversos problemas. A gente ainda tem que viver nesse sistema, a gente também quer viver, a gente quer ir para frente, a gente quer ter um salário, a gente quer trabalhar com clientes, ter dinheiro e fazer coisas legais. Como é que o que eu posso quebrar aqui, tirar, cortar fora, para a gente continuar navegando nele de uma forma um pouco mais tranquila, feliz, e que eu não tenha pessoas indo embora da empresa porque não aguentam mais trabalhar, porque não cansadas, ou pessoas tristes, infelizes. Sim. Então, veio daí, assim, de forma mais subjetiva, né? É isso que eu ia te falar, porque assim, cara, pensando no ambiente de agências, pega né, agências grandes, famosas, que foram até retratadas em filmes, e pega uma África, pô, o lance é justamente esse, o cara acorda com o celular, já, pô, resolvendo problema, e vai pra... E, porra, e cliente cobrando prazo disso, e você tem que ser criativo em meio àquele ambiente super turbulento. Cara, até que ponto? Não tem ser humano que aguenta uma parada dessa por muito tempo. Você fala, não, aguenta por muito tempo. Não dá, cara, não dá. No momento do corpo arreia, assim, não tem o que fazer. E aí, quando eu ouvi os 4 dias vindo de um segmento de trabalho que até então eu tinha uma concepção, né? E vocês estão fazendo uma proposta diferente, que é de comunicação, que tem cliente o tempo todo querendo peças e coisa acontecendo. 4 dias, caramba, como é que funciona isso? Você falou uma parada boa, experimento. Você sabe que a gente discute muito no RH, às vezes, que o RH fala assim, é uma área que dá pra gente começar algumas coisas, implantar, é muito arriscado. Você fala assim, vou colocar um benefício. Porra, se eu colocar o benefício aqui, não dá um passo atrás, porque o sindicato não deixa mais voltar atrás, né? Se eu for fazer tal coisa, e você sabe que os processos de comunicação, se você trabalha para alguma empresa nessa linha, por exemplo, RH, você fala assim, cara, tem que ser muito cuidadoso, porque se a gente falar uma coisa... Você falou uma coisa que é interessante, cara, que eu experimento. Vamos testar o negócio? Vocês topam testar com a gente? Olha como é diferente o posicionamento. Porque você não tá falando, você tá aqui, consome. Não, vamos testar. Vamos ver se a galera curte. Vamos ver se curte. Todo mundo pode dar opinião, a gente depois avalia essa parada. Já começa diferente, né? Então aí, vocês já passaram do experimento dos 4 dias ou ainda estão nele? Eu acho que a gente ainda tá, e a gente vai longe, porque a empresa crescendo é que nem uma pessoa, assim, ela vai descobrindo novas coisas que ela sabe fazer, que ela gosta de fazer, e ela tem que se adaptar. Então, hoje, para os clientes que a gente tem hoje, para o tamanho que a gente tem hoje, que nós somos 11 pessoas, para os lugares que as pessoas estão morando, que a gente tem 2 pessoas na Europa com outro fuso horário, o que a gente já definiu e já mudou, já faz sentido, funciona, tá, beleza. A princípio vai ser isso, a gente não consegue imaginar mudar muito mais coisa na nossa rotina por causa da semana de 4 dias. Mas entra mais 3 pessoas, talvez daqui 6 meses, ok, com mais gente, talvez a gente tenha que mudar alguns processos. Ou entra uma pessoa de um cargo que a gente não tem hoje. Então, para mim, é um experimento constante que vai tentar entender o contexto, estar sempre entendendo o contexto para ver o que muda, né? A gente começou faz 2 meses, semana de 4 dias, e já mudou, já colocou 2 coisas novas que a gente não fazia antes, por entender que tá, beleza. Os testes que a gente tinha feito ano passado não eram suficientes. E a gente viu que a rotina pede outras coisas. Você falou então, 2 meses. 2 meses. 2 meses, semana de 4 dias, a gente está desde fevereiro. Como é que vocês definiram isso? Vocês têm um dia da semana que vocês não trabalham? Ninguém trabalha na sexta? Ou, por exemplo, vocês mesclam? Determinadas pessoas escolhem ali uma sexta ou um outro dia? Como é que funciona? Eu não sei nem se é a sexta, segunda, sei lá que dia. Sim. A gente se dividiu em 2 equipes. Tem a equipe de relacionamento, que é quem fala com os clientes em busca e entrega de trabalhos. E tem a equipe de criação. A equipe de criação é de terça a sexta e a de relacionamento é de segunda a quinta. Então, a empresa está sempre aberta, né, entre aspas, porque a gente é uma empresa remota, então a gente não tem uma sede aberta. Mas sim, a gente se dividiu em 2 times porque a gente viu que se todo mundo tivesse folga num dia só, poderia causar um problema de alguma urgência, alguma coisa que precisa ser alterada, mudada, enviada. Ninguém está online, assim. Então, esse é o nosso acordo. E daí as reuniões que que toda empresa precisa estar tem que acontecer entre terça e quinta, ninguém não pode marcar na segunda e na sexta. O meu sócio, ele é do relacionamento e eu sou da criação. Então, ele não trabalha sexta, não trabalha segunda, a gente fica 4 dias sem se falar. Então, a gente tem um acordo específico que é, eu preciso do teu ok para dar segmento no negócio aqui, não precisar esperar tantos dias. Ok, daí a gente se fala rapidamente no WhatsApp ali, tem lá no Slack uma mensagem para ti,
entro, ocupa 15 minutos do meu dia, não é uma reunião, não é nada, sabe? É só dar encaminhamentos que a gente faz isso, mas todo o resto fica realmente off mesmo. É um final de semana, sabe? Aham. E como que é lidar com isso, cara? Porque agora você tá falando uma coisa que eu começo a pensar que talvez uma exceção de 15 minutos possa virar o fim ou o terror desse dia. Como é que vocês trabalham a divulgação desse lance do dia livre da pessoa? Porque, cara, se é um dia livre, é um dia livre. Então, vocês estimulam essa pessoa a pensar sobre determinadas coisas. Há um bloqueio mesmo, porque tá, vem essa mensagenzinha de 15 minutos, você resolve, daqui a pouco. Como é que vocês lidam com isso? Porque eu acho que aí tá o charme da coisa, né? Porque você criar um negócio desse, o cara fica em casa, mas ele fica vendo e-mail, acabou, cara. Não tá valendo, né? Como que é isso? Sim, essa de conversar no dia off é só entre eu e meu sócio que a gente Entendi. tem. É só entre eu e ele. E a gente tem, claro, sabe, se eu tô viajando, eu não vou nem, né? É só Aham. se eu estiver em casa que eu vou olhar. Eu não vou olhar no meu celular, sabe? Uhum. Então, a gente tá bem claro que é uma coisa bem pontual de, eu preciso do teu ok para liberar esse documento, senão isso não vai andar. Aham. Sei lá, ele, tá, beleza. Mas com o resto, não, é dia livre e eu nem, tipo assim, muitos me perguntaram assim, mas para esse dia livre vocês deram direcionamentos? Você tem que fazer um curso, você tem que fazer algum negócio. Tipo, não, a pessoa faz o que ela quiser. E se eu falar Só qualquer não coisa sobre o que trabalhe. a pessoa tem que fazer, já tá parecendo que eu tô enviesando esse dia, sabe? E esse Aham. dia quer dormir o dia inteiro, pode dormir porque eu não vou te procurar, sabe? É como um domingo, eu não conto com a pessoa no domingo, eu não conto com a pessoa nesse dia off, assim. Uhum. E olha, isso é bem legal, cara, porque dá pra produzir muita coisa legal, mas não trabalhando. Eu acho que o ponto é esse, né? O que projeto que eu poderia me dedicar e eu preciso de um dia útil pra fazer isso, assim, né, Sim. cara? Você tá dando essa chance. Do ponto de vista produtivo, você acha que isso tem algum impacto? Melhora? Porque assim, tá muito cedo pra medir isso ainda, mas qual é a leitura que você tem já, cara? Sim. Eu acho que tende a melhorar bastante, porque a gente estava até falando ontem, todo mundo, a gente fez uma reunião para falar sobre gestão de projeto e gestão de horas e as entregas e tal. A gente usa o Asana, que é uma plataforma de gestão de Uhum. tarefas. A gente fez uma reunião para falar sobre o melhor uso dele, porque na semana de 4 dias, a gente não tem aquela sexta morta, sabe? Que geralmente tem na semana de 5 dias, a sexta é um dia meio morto, que é onde as empresas geralmente largam mais cedo, ou tu tem um trabalho que tu vai deixando até o final de semana dele, faz na sexta. Então é um dia mais tranquilo, geralmente com menos reuniões. E a gente não tem mais essa sexta-feira. Nossa sexta-feira, ela vem de um dia que é de terça a sexta para a criação. Então Uhum. ela vai ter trabalho, e se tu não fizer isso, vai acavalar para na terça seguinte, na semana seguinte, vai causar um pequeno caos. Então, eu acho que vai aumentar nossa produtividade, porque a gente vai ter que estar mais focado nesses 4 dias. Uhum. E ao estar mais focado, a gente faz um trabalho melhor, a gente entrega as coisas quando elas têm que ser entregues. Então, essa é a minha visão. Essa é a minha visão de que, no longo prazo, todo mundo vai ser um pouquinho mais organizado, vamos dizer assim, e Uhum. mais produtivo quando tem que ser produtivo, entendendo quando ligar a chavezinha do tal, tem que entregar isso aqui. Porque na semana de 5 dias, tem muita procrastinação, tem muito coisa que tu faz Sim. na lenta, porque tu sabe que tu vai ter. Dá pra Porque recuperar 8 horas ali. todos os dias. Dá para recuperar. Com 8 horas, 5 vezes no dia, na semana, tem muito tempo para recuperar. Na de 4 dias, tem que ser um pouquinho mais atento. Então, essa é uma esperança nossa. Eu até estava pensando esses dias num gráfico, né, de, de felicidade em relação com o tempo na semana de 4 dias, né? Quando a gente começou, a felicidade foi muito alta, porque, conseguimos o nosso final de semana agora é maior, todo mundo tem um dia a mais para descansar, todo mundo ficou muito feliz, mas daí essa montanha-russa começa a cair um pouquinho, porque a gente começa a acreditar, não, beleza, agora a gente tem que fazer isso funcionar, né? É. Porque não é só tu aceitar a política, agora tu tem que fazer ela acontecer e entregar os trabalhos. Então, a gente está nesse vale que é criando ferramentinhas novas para ajudar todo mundo a ser mais auto-organizado, sabe? Uhum. Para daí todo mundo se organizando a uma nova semana, que é uma rotina que ninguém nunca teve, é muito recente. Essa felicidade volta a crescer e daí a gente chega daí num platô, talvez, de produtividade e felicidade. Sim. Cara, a ideia é muito legal e a proposta que você tem de experimento eu achei que é sensacional porque dá a condição de voltar.
e vocês medirem daqui um tempo e pensarem, cara, pô, não é por aí não, né? Eu acho que não é o caso de tudo que você está dizendo ali, de algumas coisas que você tem, principalmente você com projetos paralelos e acho que todo mundo, né? É um baita de um privilégio um negócio como esse, né? Mas você vê que a pergunta que eu fiz tem relação com uma frase que você colocou em um dos conteúdos, é do Charles Eisenstein. Ele diz: quando o dinheiro é o objetivo, tudo que não pode ser traduzido em números é ignorado. Você tá vendo que eu quis agora te botar num viés? Falei, mas e aí? Isso aí, no fim das contas, é vantajoso ou não é, né? Mas eu acho que não é por aí, né? Porque como é que a gente mede a questão de satisfação pessoal, né? Você traduz isso em número? Cara, não há condições, né? Mas o brilho que você chega com a condição de mente para construir, né? Para não procrastinar diante das atividades que você tem e compromissos que você assume durante aquele dia, né? Então, assim, dá para buscar talvez uma correlação, um indicador que fala assim, ó, tá indo bem, não sei, né? Mas eu acho que não é por aí que você tá usando esse critério de avaliação, né? Exatamente. Acho que a gente tomou várias decisões na Chute que, se tu olhasse do ponto de vista só financeiro, tu não ia entender, eu não ia achar que fazia sentido, porque a gente entende que o dinheiro que entra, esse dinheiro tem que servir para o bem-estar de todo mundo que está na Chute, não só dos sócios. Então, a gente toma decisões que nem sempre são financeiramente, que talvez outras empresas olhem e dizem, mas que vocês não só pegar essa divisão de lucros para vocês, do que fazer uma imersão com todo mundo numa praia paradisíaca, ou dividir lucros entre as pessoas, ou dar, vamos dizer assim, bônus e dar auxílio educação, auxílio desenvolvimento profissional. A gente toma decisões que a gente acha que esse dinheiro que entra, esse trabalho não é só dos sócios, esse trabalho é de todo mundo, então esse dinheiro tem que ser distribuído da melhor forma possível, desde que a empresa continue sustentável e sadia financeiramente. Então, a semana de 4 dias, se tu olhasse só do ponto de vista financeiro, não faz sentido, porque se a gente tivesse mais pessoas, sabendo mais tempo, a gente podia pegar mais clientes, mas, de novo, o que vai gerar uma maior satisfação das pessoas, uma saúde, uma felicidade, um senso de propósito, que vai ajudar elas a pegar junto quando o bicho pegar, sabe? Que vai nos ajudar a pegar um cliente que a gente não... Talvez a gente vai ter que fazer um super trabalho para conseguir subverter esse cliente, essa conta, essa campanha. Então, eu tô mais preocupado com isso, sabe? Em como, dentro desse sistema, de novo, que eu falei que nos causa bastante problemas, como é que eu crio uma família, um grupo, uma comunidade diferenciada com um senso de comunidade forte, que as pessoas se ajudam, gostam e compram a ideia da empresa, não porque é um trabalho, mas porque é um lugar onde elas se sentem bem e querem que ele dê certo. Então, no fim das contas, eu tenho grande confiança que as pessoas que estão na Chute hoje não estão porque é um emprego, elas estão porque elas querem fazer a Chute ser melhor. E se eu, como sócio, tenho não só o meu outro sócio, mas eu tenho mais 9 pessoas pensando na minha empresa em como ela pode ser melhor, e isso constantemente acontece, porque eles constantemente têm espaço para falar e falam onde podia ser melhor, o que a gente poderia fazer, eu crio um organismo muito mais forte e que vai sobreviver a crises, vai sobreviver uma pandemia, vai crescer na pandemia e vai, num mercado que está sempre mudando, num mundo que está sempre mudando, parece ser um ambiente, um organismo muito mais vivo, conectado, esperto, inteligente, do que um organismo onde tu tem uma cabeça central e todo mundo replica o que essa cabeça pensa. Então, no fim das contas, é sobre isso, sabe? Eu acho que financeiramente, depois, no fim, retorna, tanto que a gente está bem, sabe? No mercado que a gente está, do tamanho que a gente tem, do que a gente se propõe a fazer, que é muito único. A gente está aí há 6, 7 anos como empresa sustentável financeiramente, é uma resposta. E eu acho que esse é o ponto. No fim, né, se eu tentasse buscar um indicador para responder, porque aquele mesmo professor que eu disse para você que estava para curar a miopia, ele também disse uma coisa naquela vez que depois a gente vai discutindo e a gente começa a entender que não é bem assim. Pelo menos não o que eu acho, né? Porque ele disse, cara, para que uma empresa existe? E aí a gente começa a falar um monte de coisa, não sei o que, viajar e papapá. Ele falou, a empresa existe para dar lucro para os acionistas. Ele disse isso. Ele impôs uma verdade e acabou, e botou um ponto final numa conversa. Que depois eu começo a discutir e falo assim, tudo bem, do ponto de vista do nosso artigo 170 da Constituição, não é só para isso. Ela tem que desenvolver socialmente a região em que ela está, dar condição de pleno desenvolvimento para as pessoas, papapá. Aí você começa a falar, não é só isso. Ela tem que ter lucro, por quê? Porque é um indicador de saudável financeiro. Então é o que você está dizendo.
vamos pegar aqui, ó. Você tem as projeções de rentabilidade e tudo mais. Legal. Você fez isso aqui e você está atingindo seus indicadores. Do lado de lá, você tem pessoas que você também pode medir. Tipo, o índice de satisfação, esse lance, as pessoas podem apontar certas coisas. Isso aqui tá legal, isso aqui não tá. Aí você mescla, você começa a mesclar e fala assim, cara, financeiramente isso funciona, cara. E eu tenho gente saudável, eu não tenho uma galera com burnout arregaçada para cumprir esse número. Não, a galera tá cumprindo esse número, tá entendendo essa parada, né? Então, eu acho que essa soma, no fim das contas, você como empreendedor, você tem que chegar a um cálculo como esse. E de certa forma você chega, né? Porque senão não ia pagar a conta, cara. Isso é muito legal, né? Não tem alguém bancando vocês, não tem um investimento por fora cobrindo o vermelho, né? Ou você paga a conta ou não sobrevive, né? É essencial. As empresas hoje em dia, elas precisam minimamente pensar não só na sua questão financeira, mas em como as pessoas estão se sentindo, se elas estão felizes ou não. Porque a gente passa muito tempo tendo trabalho. E se o trabalho é infeliz, cara. Obviamente, tipo, se a gente passa 44 horas da nossa semana num trabalho infeliz, né? Isso dá um pouco mais de um dia, é muito tempo na nossa semana infeliz. E fazendo algo que a gente não quer. E daí tu vir pro mundo pra fazer algo que tu não gosta por várias horas, tipo, tá, se a gente tem que trabalhar, vamos combinar, trabalhar quase sempre é um saco, né? Mas se a gente tem que trabalhar, como é que eu, como pessoa que inventou esse trabalho, no caso a Chute, faço o melhor possível pelas pessoas que estão dentro. E a semana de 4 dias acho que é só uma dessas coisas, né? No fim das contas, podem existir outras. Daqui a pouco pode ter semana de 3 dias, pode ter, sei lá. A gente está aberto a experimentar coisas diferentes, porque é isso, tá, beleza, temos que trabalhar como isso é o trabalho mais legal possível. É uma utopia, né? É bem assim, né? Porque eu tava vendo uma postagem esses dias, faça o que você gosta e vai deixar de ser trabalho, né? E aí eu vi depois, eu acho que o contrário também. Faça o que você gosta no trabalho que você vai deixar de gostar daquele negócio, né? Então fica um pouco assim. Mas é legal, cara, isso. Porque realmente, do ponto de vista para quem tá ouvindo agora, e é uma coisa que a gente sempre diz aqui, antes de você fazer bench com uma empresa e dar um Ctrl+C, Ctrl+V naquilo que ela faz, eu acho que tem muitas análises que você tem que fazer. Antes de você pensar e falar, eu também quero uma semana de 4 dias aqui, mas por que é que você quer isso? O que é mais que tem que resolver? Porque às vezes o negócio tá tão zoado e você fala, vamos botar 4 dias para ver. Cara, não vai ajudar, vai só piorar, porque exige mais planejamento, é o tempo de energia que vocês estão gastando para buscar recurso para tornar isso possível, né, cara? Então, é legal esse pensamento estruturado. Não que ele está seguindo uma regrinha, mas é que vocês estão colocando alguns pontos para que isso realmente seja possível. Não é, copia lá do outro e vamos botar aqui para funcionar. Não é bem assim. Eu acho que tem uma razão para que isso aconteça, que não somente a satisfação das pessoas, mas também a saúde do negócio, os processos e o planejamento, e tem tanto ponto aí, né? Exato. Se alguém replicar a semana de 4 dias apenas por replicar, é a mesma coisa que a semana de 5 dias, que foi replicada simplesmente por replicar porque estavam fazendo. E fazendo um jabá meu, o terceiro livro ali que tu citou lá no início, que é o que, aliás, Se Fosse Diferente, ele... Cita esses livros, aliás, porque a gente citou antes de começar a gravar, então você tem 3 livros, sim. né? Qual que é o Se Fosse Diferente, né? E Se Fosse Diferente, ele fala muito sobre um processo criativo que a Chute usa muito, que é você perguntar, tá, e se isso fosse diferente? Então, ao meu ver, a gente passou muito tempo não se perguntando como é que a semana podia ser diferente. Todo mundo replicou o modelo criado pós-revolução industrial, que entenderam que trabalhar... Não sei se você sabe, mas quando as fábricas começaram a surgir, se trabalhava enquanto tinha luz do sol. Sem cessar. Porque não tinha luz elétrica para trabalhar de noite, senão trabalhariam de noite também. Então, daí alguém definiu, e se fosse 8 horas de trabalho, 8 de descanso e 8 de dormir? Porque fechava a conta certinha nas 24 horas. Toca isso daí, gostamos. Foi para 8 horas e não se questionou mais. Então, na Chute, o nosso processo criativo passa muito por se perguntar, e se isso fosse diferente? Então, vários processos do dia a dia, a gente se pergunta, como é que isso pode ser diferente? Porque assim a gente chega a resultados que a gente não está acostumado e são fora do padrão. Sim. Então, a semana de 4 dias basicamente a gente constantemente se perguntar como é que as coisas podem ser de um outro jeito, e a gente chegou nesse modelo que para nós faz sentido. Quando vê para uma outra empresa, não é semana de 4 dias, é trabalhar 6 dias por semana, por dia só, 6 horas por dia só, ou não ter nenhum horário e só trabalha por entrega. O trabalho remoto
chegou na pandemia para mostrar que muitas empresas podem ser remotas e tinha uma sede desnecessária. Então, é se perguntar para o seu contexto, enxergar o padrão e se perguntar qual é o diferente que serve para o seu contexto. Né? Se isso fosse diferente, se a semana de 4 dias fosse de 5 dias fosse diferente, a gente pode chegar numa resposta que é a semana de 2 dias. Será que isso faz sentido? Talvez para nós não, mas para uma fábrica que tem que ligar uma máquina, e essa máquina não pode ser desligada, e toda vez que é desligada, para ligar de novo, gastar muita energia, talvez você tenha que focar em 3 dias só para essa máquina funcionar do máximo possível e não trabalhe os outros 4. Depende do contexto. Sim. Você sabe que é muito doido isso do trabalho, porque o Benjamin Franklin foi um dos catequizadores dessa linha do trabalho 100% do tempo, né? Ele dizia, tem até o livro, tô com um problema de memória que eu tento lembrar os nomes, né? A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E ali eles exploram um pouco disso, porque o Benjamin Franklin diria assim, ó, se você tem 10 horas de vida, né, possíveis de serem aplicados no trabalho e só aplica 5 ao trabalho, você não descansa as outras 5. Na verdade, você vagabundeia. Olha a palavra, bicho. Então, quando você diz que alguém é vagabundo porque não trabalha, vem dessa época, século XVIII. Então, esse cara veio nessa linha. Mas, ó, essa pergunta que você faz, e se fosse diferente, que eu quero explorar depois um pouco mais dos livros teus agora, é um pouco disso. Porque quando disseram, e se a gente fizesse 888? Cara, isso foi um negócio muito doido, porque qual foi a contrapartida de que isso valeria? Diria assim, pô, não precisamos desenvolver a sociedade? Então, beleza, se a gente quebrar o trabalho desse cara que trabalha em 16 por 2, beleza, a gente traz mais um cara e dá a condição de girar, né? De você de empregar mais mão de obra, né? Uma das coisas. Claro que o detentor do capital olha para isso e fala, quanto mais eu posso explorar, melhor é. Mas desse ponto de vista, você fala, hoje não faz sentido, cara. Hoje eu preciso olhar para o meio ambiente, ESG, né? Para as questões sociais Sim. e as questões de governança. São os 3 pilares ali. Então, desse ponto de vista, cara, quando eu paro para pensar no teu negócio, a sustentabilidade dele está em você ampliar e dar condições de mais publicitários entrarem nesse mundo, usufruírem de um ambiente legal e a proporção de mais emprego, mais contas, né? E esse crescimento que você quer, né? Então, eu concordo. Eu acho que é o caminho, meu. Eu acho que se a gente quebra isso, a gente diminui um pouco a carga que um sujeito tem que levar para você dividir esse negócio. Sustentabilidade. Sim. Sim, e pensa que o mundo de quando criaram as 8 horas por dia de trabalho, era o mundo que tu saía, tu não tinha muito... E não dizendo que hoje é melhor, é simplesmente diferente. Tu saía, tu não tinha muito o que fazer. Tu não tinha um cinema, tu não tinha TV, tu não tinha... Não lembro se tinha rádio. Mas era um mundo muito mais simples, pacato. E hoje a gente vive... Num dia de 24 horas, a gente vive 30 horas, porque a gente está no WhatsApp em 3 conversas ao mesmo tempo, a gente entra no Instagram, a gente acompanha a vida de muita gente, a gente está constantemente enchendo nosso cérebro de informação. E somando ao trabalho, a gente chega esgotado no final de um dia. Como a gente talvez no passado não era. E o final de semana, então, é um grande... Parece que ele dura 30 minutos. Se a gente tem esses 2 dias. E eu percebi, as pessoas chegavam cansadas na chute na segunda. A gente sempre faz um check-in na segunda para todo mundo falar como tá se sentindo, tá chegando bem, se tá chegando feliz, tá triste, se aconteceu alguma coisa triste contigo nos últimos dias, pra gente entender a moral das pessoas e conseguir dar as tarefas de acordo com que a pessoa tá disponível, assim. E eu via que mesmo a gente tendo uma hora de trabalho muito ok e normal, nada acima do padrão, ninguém vira à noite na chute, as pessoas estão sempre cansadas. Né? Cansadas simplesmente de ter que trabalhar, de ter que viver, de tudo que tem que dar conta, de todas as conversas de WhatsApp, todas as brigas que tu tá no WhatsApp, porque não é uma briga, é uma conversa, é um romance, é um date. E o nosso cérebro não aguenta tanta informações diferenciadas, e um feed de Instagram tem felicidade, tristeza, alegria, política, te faz pensar, te faz chorar, te faz rir. O tempo inteiro a gente está consumindo informação. Então, eu acho que sim, a sociedade tem que passar por um processo de mudar um pouco a forma como usa a mídia digital, ou lida com as redes sociais, ou como a gente lida com tanta informação. Mas eu acho que esse momento pede mudanças em outros aspectos, não só nas redes sociais, né? Então, do ter um final de semana de 3 dias, talvez te dê realmente tempo para descansar. Tu tem tempo para se desligar do trabalho e ficar realmente off e não fazer nada. Então, é entender também que a gente precisa tomar atitudes hoje
para o mundo de hoje. É. Que a gente disse no início, né? A gente tem que se reinventar, não só como pessoa, mas talvez como empresas também. Pô, cara, eu concordo, cara. E eu vejo assim o meu dia, meu. E você tava falando, enquanto você falava, eu começava a refletir como foi essa manhã. Sabe, eu falei. E essa semana, né? Eu falei, essa semana de podcast, vou falar com o Luciano, tem mais algumas pessoas que estou conversando. E aí eu começo a não lembrar, porque, cara, eu tô preparando o material para o nosso bate-papo, e aí tem mensagem no WhatsApp, eu tô mandando um áudio aqui para resolver tal coisa e não sei o quê. Então, cara, é uma exaustão, porque do ponto de vista de aproveitar o tempo, são 8 horas, no mínimo, eu digo no mínimo porque tem sido assim a rotina, extremamente cansativo, cara. Porque você não consegue se dedicar. Tem gente que se prende e fala, meu, não faço mais de uma atividade. Eu, às vezes, não sinto dificuldade, mas, por outro lado, talvez não saia o melhor que poderia sair, né? Já que quando você se divide, você tá vendo uma série e tá respondendo o WhatsApp. Cara, você não tá vendo a série e você não tá respondendo o WhatsApp direito. Você tá fazendo duas porcarias ao mesmo tempo, porque... Cara, um trabalho muito bem feito exige muita concentração. Você sabe disso, cara. Pensar numa campanha, cara, você tem que pensar em detalhes, cara. Você pensa naquela cor, naqueles traços, naquela fonte, né, a tipografia. Cara, tudo isso tem que ter alguém muito bem concentrado. Senão senão fica de qualquer jeito, né, cara? Então, eu concordo contigo. Já que a gente está aplicando demais, não é mais um processo. Começa a ter um ser humano que pensa, assim, ele tem que envolver, o algoritmo lá tá fazendo o processinho. Mas se você tá tendo que pensar, tem muita energia do teu cérebro indo embora, cara. E talvez os 2 dias, o sábado e domingo, também não sejam suficientes mesmo. E eu não consigo banir o WhatsApp. Tipo assim, o WhatsApp é uma ótima ferramenta, eu uso ele muito. Excelente, cara. Mas ao mesmo tempo ele nos suga muita energia, porque é muita mensagem constantemente, todo mundo entende ali como um espaço profissional e manda mensagem ali. Uhum. Então, eu adorei que vocês falaram comigo por e-mail, foram lá e buscaram meu e-mail no meu site e me mandaram um e-mail, sabe? Isso é raro, hoje em dia as pessoas vão no WhatsApp, te acham no WhatsApp e te mandam uma mensagem no meio do nada, assim, e tu tem que responder, e se não responde, parece que tu é grosso, né? Verdade. Então, eu não consigo banir o WhatsApp e impedir as pessoas de usarem, elas têm que usar. Mas o que eu posso fazer como um empreendedor, como empresário, tá, beleza, essa é a realidade do mundo. O que a gente talvez tenha que se adaptar para criar para nós um ambiente melhor que, no fim das contas, vai ser mais produtivo, mais saudável, mais eficaz, né? Então, acho que é sempre estar se perguntando, olhando e não tomar as coisas como certas e escritas em pedra, assim, sabe? Não tem como mudar porque todo mundo faz isso. Isso não faz nenhum sentido. Digno de ser vivido, né? Me diga, O Poder do Tempo Livre. Você tem 3 livros. O Poder do Tempo Livre, que você me disse foi 2015. Depois tem 333 páginas para tirar seu projeto do papel. Na verdade, com autoria, né? Tá você e mais 2 pessoas nesse livro. 111 páginas para cada um. Eu vi que tem 3 introduções, assim. Mas vocês quebraram e falaram, pedacinho para cada um aí, ninguém briga, hein? E tem os E Se Fosse Diferente. Então, eu vou começar lá pelo O Poder do Tempo Livre. Qual que é a ideia? É olhar para o ócio e falar assim, não sei se é o ócio também, né? Me conta um pouco desse livro, como que é aproveitar o melhor do tempo livre? Vocês ensinam isso ali? Você, aliás, porque esse não, você tá sozinho. Esse é o meu. Então, esse livro é experiência, eu falo muito da minha experiência de usar o meu tempo livre para alavancar a minha carreira. Né? E tu trouxe o Benjamin Franklin falando que ele falava tu não trabalhar é tu ser vagabundo. Eu sou muito mais adepto da corrente do Domênico de Masi, do ócio criativo. De usar o nosso tempo livre também não só como forma de passatempo, mas como forma de movimentar o nosso cérebro. E eu, como uma pessoa que ama criatividade, entrei na comunicação muito porque era um espaço... Eu cheguei a fazer direito na minha vida, fiz 1 ano de direito, um lugar que não tem muito espaço para criatividade, tu realmente tem que seguir leis escritas há milênios atrás. Eu fui para comunicação porque lá eu tinha um espaço para trabalhar minha criatividade, é uma coisa que eu curto muito. E como eu te falei no início, né, eu tinha um emprego e entendia que esse emprego não era o suficiente para definir quem eu era. Eu ficava 8 horas só fazendo uma coisa, eu queria fazer mais. Como eu não podia me demitir porque eu queria aquele salário, eu precisava daquele dinheiro, eu usava meu tempo livre, meu final de semana, minha noite, para desenhar, para escrever, para criar projetos. Então, basicamente, eu fiquei ali 3, 4, 5 anos criando muitos projetos paralelos, projetos que não eram meu emprego,
não davam um dinheiro que me pagava, mas me ajudavam a crescer na carreira, me ensinar novas habilidades, criavam um networking novo de pessoas, me colocavam em contato com pessoas que eu não teria tido contato se eu não tivesse feito esses projetos. Simplesmente me alavancar na carreira. Então esse livro meio que conta minha experiência e meus aprendizados. Para quem também tem um emprego e quer ter esse emprego, não quer sair, mas ao mesmo tempo quer, de alguma forma, extravasar, contemplar sua criatividade, ou... Porque muita gente tem... eu escuto muito isso, né? O meu sonho era ser cozinheiro, mas estou aqui nessa firma de RH, né? Meu sonho era ser pintor, mas eu estou fazendo isso. Tá, por que tu não pinta meia hora por dia, ou no final de semana tira 3 horas? Porque a gente está acostumado a tempo livre, passatempo. Tempo livre, passatempo. Tempo livre, né? TV. Entretenimento, Netflix. Final de semana, não se cogita muito fazer algo que seja trabalho. Então, é um livro que vem para desmistificar um pouco esse trabalho, para tu olhar isso como um espaço para tu te aperfeiçoar, e não que tu tenha que usar todo o teu tempo livre para trabalhar. Sim. Né? É usar o teu tempo livre de uma forma um pouco mais eficiente, caso tu queira uma outra coisa. Porque eu queria ser cartunista, eu queria ser roteirista, então, ok, eu não consigo me demitir do emprego, eu não consigo não dormir, eu não consigo não ir a alguns eventos sociais, eu não consigo não ter uma vida social, mas eu consigo pegar uma hora da minha noite, porque eu era jovem, eu tinha tempo livre, eu tinha, né, não pagava minhas contas, eu morava com meus pais. Então, dentro do meu contexto de privilégios, eu consegui fazer assim, mas é um livro para mostrar para as pessoas que, se tu também tem essa meia hora na tua semana, 1 hora, e tu tem um sonho, tu tem uma vontade de fazer, tu tem algo para tu quer aprender, aqui tem alguns métodos, aqui tem alguns aprendizados. Então, é um livro, basicamente, sobre como a gente pode usar o livro para despertar nossa criatividade, despertar, criar projetos do jeito que a gente quiser. Cara, que legal, porque eu entrevistei aqui o Alexandre Magno. O Alexandre Magno é um dos pioneiros do Scrum no Brasil. Na verdade, o primeiro cara que certificou pessoas aqui no Brasil com isso, e ele tem um livro que chama assim, Como Tirar Teus Projetos do Papel com Scrum. E o que você está me dizendo agora, que eu não li, eu só fui muito por cima, assim, né, para esse bate-papo, até queria te perguntar hoje, porque eu começo a ver que talvez você dá o caminho também. Porque quando você começa a dizer assim, cara, eu não preciso pedir demissão para ser um cartunista ou um roteirista. Mas você começa a experimentar um pouco daquilo nos finais de semana com o tempo que você tem. Então você cria um pedaço. Com certeza você manda para os teus parceiros, né? E fala assim, tá uma lida nesse negócio. Você acha, tá uma porcaria. Aí você vai lá, trabalha, melhora. Até o momento que você lança um projeto desse... Os caras falam, que legal, faz mais uns 2 desse. Aí você repensa, fala, mais uns 2 desse, eu preciso me dedicar 8 meses integralmente. Então, aí chegou a hora de eu tornar talvez isso o meu trabalho, né? E espero que continue gostando e que não vire uma chatice depois você busca outra coisa. Mas você já emprega o teu final de semana em outra coisa, né? Então, o 333 páginas para tirar seu projeto do papel, ele tem um pouco de relação disso? Porque o primeiro eu já vi que tem. Ele tem alguma relação de você tentar dar um método ou uma condição para o cara entender que ele pode aplicar o tempo dele da melhor forma? Eles seguem a mesma sinergia, cara? Sim, eu acho que eles são complementares. O poder do tempo livre, ele é, vamos dizer assim, inspiracional. Tem ferramental, mas ele é mais inspiracional e te abre a mente para o que pode ser o tempo livre, ou o que tu pode fazer com a tua vida. Que é bem isso. Eu acho que é uma mudança de mindset que geralmente tu é aquele cartão de visitas, né? E quando tu me perguntou, Braga, o que tu é, o que tu faz? Eu sou publicitário, eu sou formado em comunicação, eu sou empresário, né? Líder de RH, cultura e criação na Chute. Só que eu também sou cartunista, mas ninguém me deu esse título de cartunista. Eu desenhei tirinhas e comecei a me chamar de cartunista. Então, é um livro que vem para mudar a forma como tu pensa o que tu pode ser. Né? Então, ele é mais inspiracional. E o 363 que eu escrevi com o Gabriel, que ajudou, foi um dos fundadores da Chute, e que a gente fundou ela no nosso tempo livre, e com o Larusso, que foi um amigo nosso que a gente conheceu nesse mundo de projetos paralelos, criando coisas, e ele também era uma pessoa assim. Então, é um livro super ferramental, é um livro interativo, cada página né, uma dica, um exercício, que tu escreve no livro mesmo, faz no livro mesmo, e a tendência é que tu vai fazendo as páginas e vai criando algo, vai ter algo criado ao final do livro.
Top, cara. E a editora qual é? Editora Belas Letras. Belas Letras. Então é impresso, Isso. né? A gente consegue encontrar isso na Amazon, qualquer. Tem isso? A Sim, editora também sim. faz vendas diretas, provavelmente. Não, no site da Belas Letras tem todos os livros e comprando no site deles, eles te dão um livro de graça para tu doar para alguém. Eles têm um trabalho bem legal que é tu compra um, doa um. Que Então, legal, recomendo cara. comprar pela editora mesmo e não pela Amazon, que eu acho que é melhor ajudar a editora diretamente, né? Entendi. Cara, curti. Curti isso aqui. E o terceiro, aliás, eu vou ter esses livros aí, você pode ter certeza. Depois eu mando Ah, uma foto pra sim. você. E se fosse diferente? Você sabe que eu gosto das perguntas, cara? Porque eu cresci vendo uma propaganda do Futura, que somos da mesma época, então provavelmente você teve contato com ela. O que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. E teu livro começar com a pergunta, acho muito doido. Tipo o Cortella começar um lá que se você não existisse, que falta faria? Falou, pô, fantástico, né? Os caras começam assim já perguntando, pô, meu, só de pegar o livro na prateleira aqui da livraria, né? Você já fala, pá, cara, A capa já é uma crise existencial, né? existencial, né? Você fala, pô, cara, vou levar pra ver o que esse cara vai falar pra mim, né? E se fosse diferente, cara? Porque, puta pergunta, cara, de novo. Às vezes pode parecer banal, se fosse diferente. Não, mas, e se fosse diferente? E se não fosse assim, né? Então, a própria Sim. capa dele já instigou algumas perguntas, que é inclusive um pouco da ideia que vocês colocam dentro da Chute, e eu acho que qualquer empresa deveria colocar em todo o tempo. E se a gente fizer diferente do que tá fazendo agora? De cara, assim, você não tem nem... É um pouco de uma pergunta meio brainstorm, né? E, meu, fala qualquer coisa, vamos enfiar aqui, ninguém fica tirando onda com a resposta que vier do outro, depois a gente roteiriza esse negócio, né? E esse, então, Exato. Vamos. esse é o último, né? Você escreveu em 2018 esse livro? Esse é o último. Escrevi também com o Gabriel, que foi meu amigo e sócio fundador da Chute. E esse era o processo, quando a gente criou a Chute, essa pergunta era constante. Assim, a gente vive num... A Chute é um constante processo criativo, um brainstorm, vamos dizer assim, né? Uhum. Porque é aquilo, a gente é inquieto, a gente não quer fazer como todo mundo faz. Ao mesmo tempo, a gente é uma empresa que não tinha muita referência. Se a gente criasse uma farmácia, ok, tu vai na esquina, vai ter uma farmácia, olha como eles fazem e faz igual. A gente chama um estúdio criativo de impacto positivo. Não existia quem fazia isso. Então, a gente precisava se reinventar e fazer diferente e fazer do nosso jeito. Então, essa pergunta, ela não só estava sempre presente no processo criativo para as campanhas, para os projetos, mas ela também tá viva na cultura da empresa, assim, né? Então, esse livro é meio que trazer essa pergunta e trazer esse processo para que as pessoas que têm medo da criatividade, que acham que é um processo complexo, é um processo muito subjetivo, é um dom, é um livro que vem trazer método para a criatividade, que é se fazer essa pergunta, que é simples. Então, ele é meio que bem ferramental, assim, basicamente explicando como essa pergunta funciona, que caminhos ela já nos levou e como ela pode ajudar a ter processos diferentes, que no fim das contas isso é criatividade. Tu criar caminhos diferentes para realizar as coisas é criatividade. As pessoas às vezes acham que isso é um dom divino, mas na verdade é se perguntar como tu pode fazer algo diferente do padrão que tem sido feito. Às vezes isso pode ser inovador a um ponto que quebra com o sistema. Às vezes é uma criatividade cotidiana já interessante, que é como tu vai pedir a tua namorada em casamento, por exemplo, né? Como é que isso pode ser diferente, não ser igual ao que todo mundo faz e ser mais marcante? Então, é um livro para despertar pessoas para a criatividade, basicamente. Sim. Pô, é muito legal. É tornar acessível, né? Porque talvez esse assunto possa parecer muito gourmet, né? A gente tá batendo um papo aqui agora e todo mundo pode pensar, mas que legal, né? Vocês trabalham aí numa empresa assim, vocês têm um estilo de vida assim, não sei o quê. Mas não, cara, eu acho que isso tem espaço até para a farmácia que quer ser diferente. Ela tem a opção de escolher e falar assim, eu posso fazer como todas as outras ou de repente eu poderia pensar a partir do... E aí que é o que move o ser, né? É a partir da pergunta que você vai tomar uma atitude diferente. Então, se ele disser que vai ser diferente, cara, só metalúrgica pode ser diferente, meu amigo. Depende de você, né? Cara, que legal, meu. Exato. Que legal. Ó, quando você tiver uma viagem marcada aqui para São Paulo, cara, vamos marcar pra gente fazer um episódio aqui, porque daí a gente explora essa questão dos livros, porque eu acho que essa questão de método daria pra ter... Pô, eu tô imaginando que daria pra ter uma conversa só pra isso, cara. E eu acho que é bem legal, porque você não deixa solto. Você estimula algo, mas ao mesmo tempo você dá ferramental pro cara e fala assim, ó, começa por aqui, vai por aqui. Que eu acho que, né, você dá a condição do cara botar em prática o que ele tá lendo ali, né, cara? É bem contemporâneo isso.
Luciano, obrigado pela presença. Deixa uma mensagem final para todo mundo. Fala o que você quiser. O microfone é teu agora, cara. Obrigado, Emerson. Então, sei lá, mensagem final é dizer não só conheça o nosso trabalho da Chute, não sei se vai Pode fazer ter um espaço para links e propaganda. Tem, coisa. fala Shoot, SHOOT. Isso, pode falar, cara. Reichute.cc é o nosso Instagram, é o nosso site, o nosso Instagram é reichutecc, HEYSHOOT. E a gente faz várias práticas ligadas à melhoria das pessoas. A gente lançou essa semana, mês passado, a gente está em abril, em março, a folga TPM. Então, as mulheres da Chute têm folga quando elas estão com algum tipo de sintoma causados pela TPM. Rapaz, a gente tem isso é engraçado, meu. A gente tem a total transparência financeira. Todo mundo sabe quanto as pessoas ganham, quanto a empresa lucra, quanto o salário de cada uma das pessoas. Tipo assim, a gente tem muito espaço para troca, para as pessoas opinarem. Então, eu acho que a minha mensagem final seria muito sobre isso. Semana de 4 dias é só uma das respostas para essa pergunta que a gente se faz constantemente, que é como é que a gente pode fazer diferente para o contexto que a gente vive, para as pessoas que a gente tem, para onde a gente quer chegar, né? E não importa a empresa que tu tem, de quem está ouvindo, certamente existem processos e padrões que podem ser alterados, que vai ser melhor porque a gente geralmente replica o que alguém fez. E ao replicar o que a gente fez, a gente está replicando uma resposta para algum, talvez, problema que a gente não tinha. Né? Então, tenha uma mente aberta. Pode não ser semana de 4 dias, pode ser qualquer outra coisa que vocês podem mudar. Mas eu acho que o que eu gostaria que as pessoas tirassem disso é, tá, beleza, eu posso mudar. Né? E tentar achar uma solução melhor para os seus problemas do dia a dia. Sensacional. Pô, agora você me provocou, pô. Folga TPM. Cara, me diz aí, como é que funciona? Tipo, as mulheres têm acesso a um dia por mês para acessar essa folga? Se não usar, perde o crédito? Como é que funciona isso? Desconta das férias? Como que é a prática disso, cara? Então, não desconta das férias, são 3 turnos que as mulheres têm por mês. Então, só avisar suas lideranças, se tem alguma coisa que tem que sair uma pauta, um prazo, a gente altera, né, se conversa, e ela tira esse turno para lidar com essas cólicas, com os sintomas. Então, isso foi uma demanda das mulheres da Chute, vieram falar, a gente abriu espaço, podem propuseram, a gente aceitou e começou também como um experimento, de novo. É um novo experimento que vai durar 3 meses e depois a gente vê se a gente mantém desse jeito, se a gente diminui, se a gente aumenta o número de... Mas é de novo, tipo, como é que eu vou fazer uma pessoa que está menstruando, que está com uma cólica, que está com muita dor de cabeça ou dor de barriga, ter que trabalhar, sabe? Se eu posso, talvez, passar esse prazo para o dia seguinte, ou se eu tenho uma outra pessoa que é do mesmo cargo e que está com tempo livre, eu passo essa pauta para ela. Então, é um jeito, de novo, de buscar aquilo que eu falei no início, o melhor lugar possível para se trabalhar. Legal. Para a pessoa não precisar sair do emprego porque eu não gostei, sabe? Não, é muito doido, porque você falou isso e as meninas do time ali que eu trabalho, são várias, cara, e às vezes tem isso, tipo, acontece alguma coisa, tipo, cara, tá TPM e tal, então por isso que eu estou... É um negócio muito doido, resolveria boa parte dos problemas aí, né, cara? Pô, ideia maneira, e Sim. partiu delas, né, cara? Que legal. Partiu delas, é uma forma, acho que, tipo, a TPM é vista com muito maus olhos, né? A gente tem uma sociedade muito machista e o mercado de trabalho é muito machista. As mulheres que têm filho sofrem muito no mercado de trabalho, na sua carreira, e a TPM é uma outra coisa que em algum outro lugar pode ser visto, de novo TPM, tipo, a gente, tipo, trabalha, dá o teu jeito, sabe? Mas não, a gente achou uma forma de celebrar a TPM, tipo, ela acontece, sabe? Não tem como querer o mesmo rendimento de uma pessoa que está com um sintoma que não deixa de ser, a palavra doença não é melhor, mas é um sintoma de saúde que num outro lugar, se fosse uma outra coisa, tu teria essa folga. Né? Se eu tô com Covid, ou com dor de barriga, ou com dor de cabeça, ou coisa, eu teria uma folga se num lugar tradicional, tu mostraria o atestado médico, na Chute a gente não pede atestado médico para nada, assim, se a pessoa tá doente, a gente confia que ela está, ela não trabalha. Mas tu tem que celebrar isso como tem que mostrar que também isso é uma condição física de saúde. E se tu não dá esse espaço, e a gente faz isso, de novo, há um mês, começou agora, parece que a gente está fechando os olhos para algo que é uma doença, é uma questão de saúde, uma pessoa que está incapacitada, ela pode incapacitar a pessoa de trabalhar.
Então, para mim, não faz sentido, dentro de tudo que a gente faz, não faria sentido a gente não dar essa folga TPM, sabe? Cara, você vê que eu cortei. Você me deu a tua mensagem final e eu falei, eu preciso matar a curiosidade desse, que foi super legal. E o Total Transparência Financeira, eu achei isso legal, porque a gente trabalha com salários, cara. E são pouquíssimas empresas que fazem isso. Na nossa consultoria também, os salários são abertos, né? E a gente conhece outras poucas empresas que fazem isso, mas é um negócio super legal, porque a gente tem a falsa sensação de que ninguém sabe quanto os outros ganham. Né? A área de remuneração fala, não, aqui é uma parada que é blindada. Não é blindada. Dá um aumento para alguém para você ver. O cara, ele vai contar pro amigo e fala, mas não conta para ninguém. Ferrou. Todo mundo sabe, né? Então, é muito doido. Luciano, muito obrigado pela presença, cara. Foi uma honra ter você aqui, né? Compartilhando a trajetória de vida tua, que cruza com a tua empresa, que é muito do que você é também. Obrigado, sucesso na tua carreira, cara. E quem sabe daqui a um tempo a gente não faz uma conversa para você continuar me falando dos indicadores dessas e de outras ideias que você vai colocar em prática. Valeu mesmo, tá? Vou adorar. Obrigado, Emerson, pelo espaço aí, foi um prazer também. Fechou. Ó, você que se curtiu o episódio, senta o dedo no like, compartilha, manda ele pra longe. Valeu, até o próximo. Tchau. Tchau.